Bem-vindos a mais uma exploração detalhada connosco. Hoje, olha, viajamos até Ogu. É um distrito ali no norte de Tóquio, em Arakawaku. Talvez não seja dos primeiros a aparecer nos guias turísticos, pois não? Não, de fato. E começamos logo com uma curiosidade linguística. O distrito chama-se Ogu, assim com G. Mas a estação de comboio, JR, mais perto, que já fica no bairro vizinho de Kitaku, é Oku, com capa. Exato. Pequenos detalhes, não é? Que já nos dão umas pistas. Exatamente. Já mostram que há ali camadas de história. E a nossa ideia hoje é mesmo mergulhar nessa história, que é surpreendente, e descobrir alguns daqueles tesouros mais escondidos de Ogo. Uhum. É um sítio que mistura um passado, olha, inesperadamente agitado com um presente muito mais calmo. Sim, sim. Quase um exemplo perfeito daquele Shitamachi, não é? A tal cidade baixa de Tóquio. Tem uma identidade muito própria, menos polida, talvez, que as zonas do centro. Sem dúvida. E a história do Ogo é mesmo invulgar. Olha, começou como terras agrícolas, zonas de pântano. Na era Edo era conhecida pelo gobo, aquela raiz, não é? Muito usada na comida japonesa. Ah, sim, o gobo. Mas depois vimos uma transformação radical. Primeiro, um centro industrial importante e depois, ainda mais surpreendente, tornou-se uma estância termal muito procurada e depois, oficialmente, um bairro de geishas. Um sangyochi, sim. Um sangyuchi, exatamente. Um percurso, bem, fascinante e cheio de voltas. Essa história da estância termal, quer dizer, parece tirada de um filme. Como é que isso começou? É uma história mesmo curiosa. Remonta a 1914, ali no templo Sekyunji. Fica perto de onde hoje temos a paragem do elétrico de Miyanoame. Uhum. Bem, diz-se que o monge do templo teve a ideia de usar a água de um poço para fazer xoxo. A aguardente japonesa. Estava à espera de álcool e encontrou outra coisa. Exatamente. Mandou analisar a água e, pronto, em vez de álcool, descobriu que tinha rádio. Que na altura, claro, era associado a curas e propriedades medicinais. Que sorte. Ao azar. Dependendo do ponto de vista do monge. Pois, e assim nasceu o Terra no Yu, as águas termais do templo. A ideia de uma água milagrosa, ainda por cima vinda de um templo, Claro, tornou o sítio super popular, imagino. completamente. E com a chegada da linha de elétrico Todan-Arakawa, o acesso ficou fácil. O Gyuji, olha, rapidamente se encheu de estalagens, com onsen, restaurantes, tornou-se a estância termal mais à mão para quem vinha do centro de Tóquio. E o passo seguinte foi essa designação oficial, o Sangyochi. Exato. Em 1922, estamos a falar de um bairro muito vibrante. Centenas de sítios, restaurantes, casas de chá, azukiá, onde viviam as geishas, e as machiai, os locais de encontro. E o parque de diversões, o Arakawa Yuen, também vem daí, certo? Precisamente, o Arakawa Yuen, que reabriu há pouco tempo, depois de uma grande renovação, olha, começou como parte desse complexo de lazer. Tinha as termas, restaurantes, zonas de entretenimento. A origem do único parque gerido por um distrito em Tóquio está ligada a esta febre das termas. Incrível. Mas nem tudo foram águas calmas, pois não? O Jiu também ficou ligado a um evento bastante chocante. Sim, sim, estás a falar do incidente Abe Sadá, de 1936. Foi um crime passional, muito gráfico, muito sensacionalista, ocorreu numa machiai de Ojiu, a Masaki, em Nishiojiu. O caso teve uma repercussão mediática enorme. Uhum. E pôs Ozugo no mapa, pronto, mas por razões bastante negras. Atraiu imensos curiosos, quase como peregrinos a um sítio macabro. E isso deixou marca na imagem de uso. Ui, deixou. Marcou a percepção do bairro durante décadas e é curioso que o local exato da Masaki hoje é um parque de estacionamento. Sério? Sim, um parque de estacionamento anónimo, perto de um hospital universitário. Pouca gente saberá o que aconteceu ali. A cidade apaga estas coisas, não é? Pois apaga. E o que aconteceu é essa cidade das flores. Por que é que essa Ozugo das Geishas e das termas desapareceu? O declínio foi relativamente rápido. Começou ali no fim da era Showa e a causa principal foi muito pragmática. As fontes secaram. Secaram. Sim.
Sim, o desenvolvimento industrial ali na zona de Arakawa levou a que as fábricas bombeassem demasiada água subterrânea. Isso causou subsidência do solo, o chão começou a afundar e, claro, esgotou os aquíferos que alimentavam os onsen. É um exemplo clássico, não é? O desenvolvimento industrial contra os recursos locais ou a identidade. Exatamente isso. Sem as termas, que eram o grande chamariz, toda a indústria à volta, as gueixas, os restaurantes, perdeu a razão de ser e definhou. Hoje os vestígios físicos são muito poucos. Talvez o restaurante Tatami, ali perto da paragem de Odai, ainda lembre vagamente essa época. A maioria desapareceu. Fascinante. A água deu e tirou a identidade ao Ótio. Mas antes das termas veio a indústria. Ótio não eram só campos de gobo. Não, não. A transformação industrial começou antes, nas eras Meiji e Taisho. O grande marco foi a fábrica de fiação de algodão da Tokyo Boseki Kaicha, em 1887, um projeto liderado por Shibusawa Eiichi, uma figura central na modernização do Japão, tão importante que está agora nas notas novas de 10.000 ienes. Pois é. E por que é que escolheram Ogu para essa fábrica? A localização era chave. Perto do rio Arakawa, que hoje é o Sumida, isso dava acesso à água para a fábrica e servia para transportar materiais e produtos. Uhum. Esta fábrica foi um motor da industrialização, empregando muitas jovens rurais, as raparigas da fiação, as Boshokukujo, muitas vezes em condições duras. E ainda vemos alguma coisa dessa era industrial? Sim, há um vestígio curioso. No Parque Ogunohara, são as ruínas de um pequeno moinho de vento de tijolo vermelho. Pertencia a essa fábrica antiga. É modesto, mas simbólico. O Parque Ogu no Hara parece ser um sítio com muitas histórias. Também há ligações à Segunda Guerra, não é? Correto. Ogu foi atingida no primeiro raid aéreo sobre Tóquio, o famoso Raid Doolittle, em abril de 42. Teve um impacto psicológico brutal. E há uns memoriais discretos, umas pedras Rishi-ri, no Parque Ogunohara, que lembram isso. Há quem diga até que parte do parque foi feita sobre os escombros dos bombardeamentos. E depois da guerra, como é que o Ogu seguiu em frente? Bem, depois da guerra, seguiu um caminho comum a outras áreas periféricas de Tóquio. A indústria pesada foi diminuindo e foram surgindo pequenas oficinas familiares, as Machikoba. E gradualmente, Ogu tornou-se na área residencial que conhecemos hoje. Embora ainda se vejam essas oficinas. Ok, então passamos da história para o presente. Se alguém quiser explorar Ogu hoje, o que é que não pode mesmo perder? Como sentir o bairro? Transporte. É a espinha dorsal, a alma de Ogu. O último elétrico de Tóquio, o Sakura Tram. Exatamente. Viajar nele é uma experiência diferente, num ritmo mais lento. Permite ver a vida do dia-a-dia, atravessa Ogu com paragens-chave: Odai, Miyanoame, Kumanomae, Arakawa Shakomai, Onde fica a garagem dos elétricos, certo? isso, e Arakawa Yuenshimai, perto do parque. E para os fãs de comboios e elétricos, há algum ponto especial? Sim, o cruzamento de Kumanomai é único em Tóquio. Vês a linha antiga do Toden a cruzar-se ao nível do chão com a linha moderna e elevada do Nippuri Tuniri Liner. Ah, que interessante. É um encontro visual do passado e presente dos transportes. Ótimo para fotos. E saindo do elétrico, o que é que encontramos? As ruas comerciais, as shotengais. Exatamente. E as Shotengai de Ogo refletem bem o bairro. Tens as mais animadas, como a Ogo Ginza, e a Happy Mall, como a Numai. Funcionam quase como centros comunitários. Misturam lojas tradicionais com serviços, tipo postos da segurança social, centros cívicos. São o coração da vida local. E há outras mais pequenas, mais discretas. Ah, sim. Por exemplo, a Miyamai Shotenkai. É mais pequena, conhecida pelas lojas de Sozai, comida caseira pronta a levar, e restaurantes de bairro. Curiosamente, a atriz Ando Tamei, que é de Ogu, cresceu aí. A família tinha uma loja de tonkatsu, a Donpei. Infelizmente já fechou. Dá uma ideia do ambiente familiar, não é? Pois dá. E depois tens a Odayo Odori. Hoje parece calma, mas os mais velhos dizem que já foi uma rua muito movimentada. E que sabores encontramos por lá? Olha, há pérolas escondidas. O Yamaso, um clássico de Yoshoku, comida ocidental à japonesa, a pastelaria Sekia, famosa pelo Sekia Roll, um bolo simples só com creme, mas que tem fãs leais. Para algo rápido, a loja de tempura para levar Tenfuji. E o restaurante comunitário Ogu Center, que está onde era uma antiga mercearia, a Sankaku Yaoya. Mantém esse espírito. Até a memória da loja de Taiyaki Tenshodo, que usava carvão
e dava um sabor especial aos bolos, ainda vive na conversa dos locais. É esta atmosfera genuína, shitamachi. Ogo também é conhecido pelos sentô, os banhos públicos. Essa cultura resistiu, mesmo sem o onsen original. Sem dúvida, a tradição do banho comunitário continua bem viva. E faz sentido num bairro assim. Tens opções para vários gostos. O Umenuyu, por exemplo, foi renovado. É moderno, limpo, bom para famílias. Ok. E para quem procura algo mais autêntico ou diferente? Para esses, o New Ebisu é uma experiência. É mais antigo, o design interior é excêntrico, cores fortes, azulejos com padrões inesperados, águas muito quentes. É uma estética mais raiz. E depois há o Tsuru no Yu, que descrevem quase como um museu vivo. Tem um ambiente muito nostálgico, que te leva atrás no tempo. Liga-nos àquela história do Ogu Onsen. Muito interessante. Para além disto tudo elétrico, ruas, banhos, que outros sítios vale a pena espreitar? Bem, o Arakawa Yuen, o parque de diversões. Renovado, ótimo para crianças pequenas, atrações suaves, um pequeno zoo com capivaras, preços acessíveis. As capivaras são sempre um sucesso. São. Depois, o Parque Ogunoarra. É um espaço verde essencial. Além do moinho e dos memoriais, é amplo, bom para relaxar. E famoso na primavera pelas cerejeiras pendentes, as Shidarizakura. São diferentes das mais comuns. E história mais antiga? Além da indústria e do onsen, O Santuário Ogu Hashiman é o guardião da história mais longa. Pode vir do período Kamakura, séculos XII-XIV. Sobreviveu a desastres e tem um ginkgo enorme considerado sagrado. E depois há pequenos detalhes. A biblioteca de Ogu, que tem uma padaria popular lá dentro, a Igurashi Bakery, e onde se vêem restos do muro antigo do Arakawa Yuen. que engraçado. O templo Sekyunji, onde tudo começou com o onsen, e até um marcador perto de uma escola primária, Nishiogu, que assinala vestígios do sistema Jori, um método antigo de dividir terras. Pistas do passado escondidas. Exato, estão lá, à vista. Com todo este passado, como é que descrevemos Ogu hoje? Qual é a sensação que se tem? A palavra que se ouve muito é nonbiri. Tranquilidade, ritmo lento, relaxado. É consistentemente dos bairros mais seguros de Tóquio. Taxas de crime baixíssimas. Isso é importante. Muito, atrai famílias, tem parques, bibliotecas e um sentido de comunidade que ainda se nota. Aquilo que a Ando Tamae disse da rua dela ser como uma Nagaya, onde todos se conhecem, ainda capta um pouco disso. É um contraste com a agitação de outras zonas. E a acessibilidade. Falamos muito do Toden, mas chega-se bem por outros meios. Sim, é bastante razoável. O Toden é central para a identidade e para andar lá dentro, mas não é a única opção. A linha Nippori-Toneri Liner corta a parte leste, liga a Nippori e à linha Yamanote, e para quem está mais a sul, perto da Meiji-dori, as estações J-Hora de Oku e Tabata ficam a uma distância que se faz bem a pé, portanto está bem ligado. Claro que Ogo não está parada no tempo. Vêm-se prédios novos, os preços em Arakawa têm subido, mas parece que essa essência, essa sensação de Tóquio profunda, mais autêntica, ainda resiste. Exato. As mudanças são inevitáveis em Tóquio, mas o guia parece conseguir manter uma personalidade distinta. Essa mistura de história, a vida tranquila, a segurança, contribui para um caráter que não se acha facilmente. Tem raízes fortes. Ok, vamos recapitular isto então. O guia conta-nos uma história surpreendente. Começou como terra agrícola de Gobo, virou estância termal e bairro de Gueixas, depois centro industrial, palco de um crime famoso, alvo de bombas, para acabar como área residencial calma, mas marcada por tudo isto. É quase um resumo de Tóquio em ponto pequeno. O que é fascinante que é mesmo essa convivência do extraordinário com o dia-a-dia. Tens vestígios de um passado quase exótico, onsen, sangyochi, ao lado da normalidade de um bairro operário e residencial. A história industrial, a memória da guerra, tudo está presente. Mas coexiste com o ritmo lento do elétrico, as lojas de bairro, a vida pacata. É essa tensão entre o passado e o presente que torna o Ego tão interessante.
Então o que significa tudo isto? Se calhar, para quem nos ouve, é um lembrete para sair dos circuitos habituais, não é? Reforça a ideia de que mesmo nos bairros que parecem mais comuns se escondem histórias incríveis, uma autenticidade que se perdeu noutros sítios. É preciso ter curiosidade. Uhum. Isto levanta uma questão, não é? Quantas outras histórias, como a de Diogo, estarão escondidas nas ruas secundárias, nas rojiuras, as vielas de Tóquio? Talvez numa próxima vez quem nos ouve possa aventurar-se por algo sem mapa. Tentar imaginar Dazai Osamu, o escritor que andou por estas ruas, ou simplesmente parar num banco no Parque Ogunawara e absorver esta atmosfera onde o passado e o presente se tocam. Fica a sugestão, procurem a Tóquio que não vem nos guias.